Olá, que tal? Vamos lá, mais uma super live hoje sobre como acreditar mais em você. E não fica pensando que eu tô vindo aqui com frasezinha motivacional, formulazinha pronta, método de 5 passos, 10 passos, ou toma água com limão de manhã cedo que tu vai acreditar mais em ti. Nada disso. Aqui a gente vem pra vida real, para aquilo que tu pode sair e colocar em prática. Então vamos lá, vamos organizar. Acreditar mais em mim. Se tu não tá acreditando em ti, é porque, vai parecer meio lógico que eu vou dizer agora, é porque tu tá duvidando. Mas tem coisas específicas que tu te sente insegura, incapaz, até com medo. Provavelmente a gente tá falando de coisas que tu gostaria de fazer e também de coisas que tu gostaria de ser, mas não é. Tá aí, Elisa. Então, vamos de trás pra frente. O que tu não acredita em ti que tu gostaria de acreditar? O que tu acha que tu gostaria de fazer diferente, de ser diferente, que tu não vê valor em ti? Porque se eu não acredito, a gente tá falando também de crenças, é porque eu não estou dando valor pra mim, autoestima. Então, o que tu não acredita em ti? Ah, que eu não sou capaz de X, que eu não sou capaz de Y, que eu não mereço X, que eu não mereço Y, que é impossível X, que é impossível Y. Nunca vão ser coisas boas, porque a gente tá falando aqui contigo, não me interessa tu vir aqui, mas eu acredito em tudo, eu acredito que eu sou a mais fodona. Tá, então, tchau e bênção, essa live não é pra ti. Mas é interessante que tu pense, eu acredito que eu não sou capaz de ter um relacionamento, eu acredito que eu não sou capaz de desenvolver um bom trabalho, eu acredito que eu não sou capaz de emagrecer, eu acredito... E aí tá, eu tô falando em termos de acredito, mas tu pode dizer assim, ó, porque é muito difícil, porque dá muito trabalho, porque eu não sei por onde começar. Isso tudo tá passando por essa frase do eu não acredito. Porque de uma forma ou de outra, e o acreditar, seja nas crenças que tu quer ressignificar em fortalecedoras, seja na autoestima, esse acreditar, ele vai inevitavelmente passar por uma ação. Por exemplo, hoje eu cuido muito as coisas que eu falo a meu respeito e a respeito do inglês. Porque é muito fácil eu ficar dizendo assim, eu sou travada. Quando chega na hora de falar, eu bloqueio e tal. É muito fácil eu ficar com a minha fala reforçando esse padrão. Tá, mas então o que eu posso fazer para acreditar que eu posso? Aula de conversação. Quando eu assistir um seriado, assistir sem legenda ou prestar bastante atenção no que tá fazendo. Ler um livro em inglês. Mas é muito complicado ler um livro em inglês. Quem disse que eu estou lendo 20 páginas por dia? Minha meta são 2 páginas. Que eu leio, vou traduzindo, vou entendendo, para ir internalizando a gramática, para ir me acostumando. A gente vai desenvolvendo aos poucos. E aí tanto tu faz, que tu internaliza e que tu é. Vou contar pra ti. Durante muito tempo, eu acreditei que eu ia ser titia, que eu não ia ter nenhum relacionamento. E aí, por conta disso, o que eu fazia? Me portava como uma pessoa que não tem relacionamento. Então, eu tava ali namorando há 1 ano e pouco. No 2º ano, eu começava a virar um demônio, tudo eu complicava. E aí, levava o pé na bunda. Aí, tu te dá conta disso. Eu disse, não. Tantas pessoas têm relacionamentos, eu também vou ter. Mas aí eu tenho que trabalhar em mim, não é o outro. Da mesma forma, se eu quero atingir um objetivo, eu vou ter que fazer. Então, para eu acreditar, inevitavelmente vai ter uma ação atrelada a esse acreditar. Porque senão tu vai sempre ter a dúvida. E aí não tem fórmula mágica, não tem frasezinha de autoafirmação na frente do espelho. É olhar o que tu não acredita, olhar o que tu pode melhorar e fazer uma pequena ação repetida todos os dias. Constância, consistência.
comprometimento consigo mesma. Mas olha, duvido que tu não vai acreditar em ti. Mas duvido mesmo. Agora, sejamos realistas. Não adianta eu querer virar uma Gisele Bündchen. Não adianta eu querer acreditar que eu posso. Sabe, a Xuxa, né, na Lua de Cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Como é que é? Quem quiser que seja, será. Não é assim. Tem muitas coisas na vida que nós temos limitações e limitações intransponíveis. Eu não tenho com 1,58 m como me tornar Gisele Bündchen. Mas eu posso modelar o comportamento dela, de uma pessoa segura e tal. E como eu vou fazer isso? Eu vou desenvolver competências, eu vou desenvolver habilidades. Se eu tô no meu trabalho e eu tô insegura com o meu trabalho, o que eu preciso? Fazer. Não tem mistério. É tanto tu faz que tu internaliza que não tem como não acreditar. Tá lá! A gente fala de ciclos de sucesso e ciclos de insucesso, de fracasso. Então, a gente vai desacreditando de nós mesmos quando nós temos ciclos de fracasso. Mas eu preciso perceber o que eu estou fazendo de errado, reformular, recalcular minha rota e implementar até conseguir. Isso funciona com concurso público, que quando tu vê, tu transborda conhecimento, mas tu passou de uma pessoa que não sabia nada para uma pessoa que sabe o que precisa para passar no concurso. Pode ser também emagrecimento. Eu fui dessas que se eu respiro eu engordo. E aí o que eu fazia? Confirmava essa crença. Até que eu disse, não, só um pouquinho. Qual é a minha responsabilidade? O que eu preciso fazer para isso? Eu vou ter que aguentar o desconforto, de sentir fome, de na maioria das vezes até eu atingir meu objetivo, dizer não, né? Não sucumbir àquele meu mimimi, aquela minha negociação comigo mesma, bem criança, bem ordinária, que faz com que eu me afaste. Porque se tu quer acreditar em ti, não fica pensando que a maioria das pessoas que tu admira nasceram acreditando em si. Elas passaram pelo processo de desenvolver esse acreditar. Elas pagaram o preço para isso. Elas foram fazendo e foram se tornando o que hoje tu vê como se fosse um palco. Mas não adianta tu querer estar aqui no palco sem pagar o preço antes. Não existe isso, a menos que tu seja herdeira, né? Que não é meu caso, não sou herdeira, não ganhei na loteria, que a gente rala muito, rala pra entrar nas calças, rala pra pagar o boleto, mas faz, sem mistério nenhum. E quanto mais eu faço, mais eu acredito em mim mesma, mais eu desenvolvo. É claro que tem coisas que me deixam extremamente nervosa, extremamente ansiosa, fazem com que eu ache que eu possa ser incapaz ou que talvez possa não dar certo? Claro que sim. Mas tem também a certeza de que quanto mais eu fizer, quanto eu mais me desafiar, quanto eu mais eu vencer essa nhaca que faz com que eu queira procrastinar, porque quando o negócio é difícil, a gente quer procrastinar. Quando vai exigir muita energia para eu atingir meu objetivo, para implementar uma mudança, a gente começa a procrastinar, a gente começa a se enrolar e tal. Mas quando tu te dá conta que tu faz isso contigo mesma, e aí tu começa a desafiar isso, tu começa a ser quem tu quer ser. E tu só vai acreditar se tu for essa pessoa que tu quer ser. Então eu sempre pergunto assim, quem tu quer ser? E a pessoa me conta tudo que ela quer e tal. Então seja. Qual é a mínima atitude que tu pode ter hoje para se aproximar dessa pessoa que tu quer ser? Porque essa pessoa que tu quer ser, ela não veio pronta. Eu brinco, ela é forjada na guerra. Ela é forjada no dia a dia, com as coisas que a gente tem que superar. Então, para eu acreditar em mim, nessas coisas que eu não tô acreditando, mas gostaria, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que desenvolver uma habilidade, uma competência, fazer até internalizar e aí me sentir segura. Ou tu já nasceu sabendo tudo? Eu não nasci sabendo tudo. Vivo atrás das coisas. E hoje a gente tem a internet, que é um mundo, né? Que a gente consegue gratuitamente. O que tu quiser, tu vai achar ali como fazer. 5 passos.
10 passos, 3 passos. Então não te mexa. Uma coisa é certa. Tu quer acreditar em ti? Adivinha de quem depende? De ti. Então lista tudo aquilo que tu não acredita. E depois de tu listar aquilo que tu não acredita, coloca ao lado uma pequena atitude para tornar esse não acreditar em acreditar. Sem ação, tu não vai chegar em lugar nenhum. E o que tu precisar, me chama. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração. Porque às vezes a gente tem algum bloqueio que faz com que a gente não consiga entrar em ação. Desafia esse bloqueio. Ele é a chave para tu acreditar em ti. Tá bem? Um beijo enorme.